O Senhor esteja com todos vocês, amém? Amém. Hoje, em nome de Jesus, a palavra de Deus fala que Ele é fiel para completar a obra, certo? Então, em nome de Jesus, nós vamos hoje completar a obra que o Senhor começou há 4 sábados, Ele está aí lutando conosco. Nós vamos continuar então no estudo Um Principado chamado Jezabel, parte 4. E sábado passado a gente aprendeu um pouco sobre o que é o verdadeiro arrependimento. E eu vou fazer uma pequenina retrospectiva, tá? Para dar uma lembradinha para a gente então dar sequência no que a gente ainda não viu. Não está indo não. Tá ligado? Então, recapitulando, qual que era o primeiro remédio para a gente chegar ao verdadeiro arrependimento? Devemos considerar que a obra do verdadeiro arrependimento é uma obra, 3 características: difícil, poderosa e que está além da nossa capacidade. Então, a gente entendeu que não é o simples fato de eu falar assim: quando eu quiser eu me arrependo. Não, é uma obra difícil. Se é uma obra poderosa, nós aprendemos lá em Atos 5:31 que quem dá o arrependimento a Israel é Jesus. Então, por isso poderosa e que está além da nossa capacidade. Então, nós precisamos atrair Jesus através dos nossos atos e Ele então vai avaliar se realmente nós estamos interessados nesse arrependimento. Esse é o primeiro remédio. O segundo remédio, tem que converter primeiro e depois vem o arrependimento. Requer esforço da nossa parte. Então a gente sabe, segundo Mateus 11:12, que o reino de Deus é tomado à força. Então o que Deus espera de nós? Que nós nos esforcemos. De que modo? Então eu converto do caminho que eu estava. Então se eu estava indo para a esquerda, primeiro eu retorno, eu vou na direção correta, pela obediência e através do meu esforço, através de oração, jejum, estudo da palavra, súplica. A mulher tem uma passagem na Bíblia que é tão interessante, de uma senhora, uma viúva, que ficou requerendo de um juiz iníquo que não temia nem a Deus nem aos homens. E por causa da atitude de incessante oração, ela obteve o favor daquele juiz iníquo. E Deus falou para nós: quanto mais eu não daria para vocês se vier a mesma atitude. E é assim que a gente toma o reino de Deus. Então, se houver um incessante esforço da nossa parte, nós vamos atrair o olhar de Jesus. Ele vai fazer uma avaliação das nossas ações, dos nossos atos, e se estiver compatível com aquilo que eu estou colocando em oração, por causa do convertimento, da direção que eu estava indo, da conversão, o que acontece? Ele derrama o verdadeiro arrependimento. E aí nós vemos em Jeremias 31:18-19, Deus falando: volte para mim. Isso, quando a gente está falando de conversão, só o fato de você parar de agir baseado no seu próprio entendimento e começar a buscar na Bíblia a vontade de Deus, isso já é uma conversão, mudança de caminho. E aí, conforme eu vou tendo conhecimento, eu volto para Jesus, então eu me converto. E aí, porque me converti, mudei a direção, o que acontece? Eu me arrependi. Tudo bem? Isso tudo é lembrando só, tá bom? É uma mudança das trevas para a luz. Ezequiel 20:43 diz: e ali vocês se lembrarão dos seus caminhos e de todas as suas obras com que se contaminaram. E vocês se odiarão por todos os males que cometeram. Nós não vamos, nesse versículo eu deixei bem claro que vocês se odiarão, não é odiar uns aos outros, é odiar a si mesmo pelo ato que eu cometi. E aqui o Senhor pediu para eu colocar entre parênteses, males, colocar ofensas. Por quê? Porque Ele tem visto cada igreja
tem um problema, embora esse eu creio que é universal, a questão das ofensas entre irmãos, entre marido e mulher, entre membros de uma igreja, entre irmãos de sangue, entre irmãos na fé. É muito intenso, irmãos, tanto que o Senhor está trabalhando com os obreiros dessa igreja nesse sentido o tempo todo, colocando os detalhes em ordem, né? Aquilo que eu tenho contra o meu irmão, Deus nos está dando a possibilidade de estar conversando uns com os outros e organizar isso. E uma das coisas que ele fala que é um dos maiores males dentro de uma igreja ou dentro de uma casa são as ofensas que cometeram. E aí eu comecei a meditar com o Senhor dentro da Bíblia quem seria um exemplo de uma ofensa silenciosa que parecia que era uma pessoa que estava completamente no controle de Deus. Não é que ele não estava, ele estava, mas tinha uma parte da vida dessa pessoa chamada José que tinha ofensas gravíssimas. Contra quem? Contra a sua família, contra os seus irmãos. E quando a gente estudou a respeito desse versículo de Ezequiel 20:43, a gente viu a sequência de que quando a gente tem ódio das nossas atitudes, isso é uma característica, um indício do verdadeiro arrependimento. E com esse ódio vem o choro, o pranto incessante. Aí lembra que eu falei que nós temos que chorar assim como foi os dilúvios na época de Noé? Lembra dessa passagem? Se vocês quiserem, assistam de novo para deixar tudo fresquinho na cabeça de vocês. E aí Deus me levou a entender uma parte da vida do José, em que tudo que ele fazia, Deus estava com ele? Lógico que estava. Ele foi jogado no buraco e Deus já tinha providenciado pelos irmãos um resgate através daqueles povos que passavam, foi vendido para o Egito, foi morar na casa do Potifar, prosperou. O diabo deu um jeito de entrar no aspecto da sedução, mas era a fraqueza de José. Ele se tornou forte, ele disse: jamais eu poderia fazer isso com meu Deus. Depois disso, ele foi jogado na prisão, passou muitos anos lá, teve a questão do copeiro e do padeiro, do sonho, e a partir daí Deus começou a colocar a mão na vida dele, mas a questão de ter sido rejeitado pelos irmãos não tinha sido tratado na vida de José. Estava tudo no silêncio. Se a gente estudar, é que agora não dá tempo de a gente estudar a vida dele inteira, mas se a gente ler o livro de José, a gente vai ver que em momento nenhum ele chora. Nenhum momento, até chegar o momento em que ele se torna governador do Egito e tem um encontro com seu irmão Benjamim. Nesse momento, Deus começa a trabalhar na vida de José as feridas que estavam lá. Quando eles chegam lá para pedir comida, lembra o sonho das vacas gordas e das vacas magras? Ele decifrou o sonho e disse para o faraó qual seria a providência a ser tomada. Então toda a terra estava passando por uma grande fome, e nesse momento José fez com que a nação do Egito tivesse comida para vender para o mundo. E a nação de Israel veio então comprar comida, e quem era o responsável era o José, que era o governador. Então os seus irmãos, aqueles que o traíram, que o odiaram, são colocados face a face. E no primeiro momento, a reação de José é ruim, ele quer a vingança. E Deus começa a mostrar para ele que ali havia grandes ofensas e ele precisava ser tratado. Afinal de contas, olha, Deus, em todos os momentos, Deus estava com ele. Nos piores momentos, isso nos diz para nós que nos piores momentos Deus está conosco. Então eu coloquei só apenas 2 versículos que vai retratar esse momento de cura através do choro. Então, José apressou-se, porque no seu íntimo, aqui, a sequência é quando ele, depois de toda a história, de você vai ter que trazer o seu irmão mais novo para eu poder vender comida para vocês. Então, os irmãos trazem Benjamim, e esse é o momento em que José está vendo a Benjamim. Quando José viu Benjamim, foi exatamente isso que aconteceu. O seu íntimo moveu-se para o seu irmão e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Aqui começa o processo de cura da ofensa, do ódio, do pecado, de ter deixado aquilo, porque o coração dele endureceu, irmãos.
Mas Deus sabia, porque Deus é o Deus que conhece o final desde o começo. E sabia que bastava Deus mostrar algumas coisas para José, que ele ia se submeter àquela cura de ofensas. Irmão, quantos de nós aqui fomos ofendidos dentro dos nossos lares? Por pais, por mães, por irmãos, por pessoas queridas, amigos. E José não foi diferente. Quiseram a morte. Então eu quero dizer para você, se você quer a cura, e a gente já estudou um pouquinho na parte 3 sobre isso, o verdadeiro arrependimento, ele é movido de grande choro. Então aqui foi o primeiro momento em que Deus começou a tocar em José e ele começou a permitir essa cura completa. E Gênesis 43, 31, depois lavou o rosto, se recompôs. Eu creio que ali em choro, em secreto, nesse momento, a Bíblia não fala, mas pela sequência dos fatos, ele teve um encontro com Jesus nesse momento e começou a entender os sentimentos que estavam guardados ali. Ele limpa o rosto, saiu e conteve-se e disse: põe de pão, porque ele ia cear com todos os irmãos. E Gênesis 45, 2, o grande momento final da cura de José, que foi no momento em que todos os irmãos estavam ali, e ele revela quem ele era, o irmão, e os outros irmãos ficam pasmos. Nesse momento a Bíblia diz, irmãos, que ele teve um choro tão intenso, tão forte e tão libertador, que olha o que fala: os egípcios ouviram e a casa de Faraó inteira. Imagina um palácio. A Bíblia relata que a casa de Faraó ouviu o choro. Então ele não se escondeu mais da angústia que estava, mas ele expôs, e no choro, e no desejo de ser liberto daquelas ofensas, ele se entregou, não mais escondido na câmara, mas na frente de todos os irmãos, perdoando e amando. E no estudo passado a gente falou sobre isso, a questão da necessidade do choro. E Deus então hoje nos traz esse exemplo maravilhoso de José. É que hoje a gente não vai estudar os detalhes, mas só para vocês terem uma noção do quanto é necessário, e é uma avaliação, porque às vezes a gente conversa com os irmãos e fala: irmão, tem que se arrepender. Não, olha, eu já me arrependi. Irmãos, isso é o falso arrependimento que a gente estudou no sábado passado. E o falso arrependimento, o que ele faz? Condena mais do que o pecado aberto. Então, nós temos que ir em busca desse choro profundo que lava a alma na presença de Deus e da forma como Ele quer se manifestar. Tudo bem? Entenderam? Essa semana, eu acho que a outra, eu estava assistindo a respeito, não sei quantos aqui são da minha idade, vão conhecer, os mais novos talvez não. Quem conhece aqui o Johnny Depp? Ele fez o Piratas do Caribe. E ele está sofrendo um processo. Eu gosto muito, viu, irmãos, de assistir coisas de processo. Não é à toa que eu fiz direito, né? Então, uma coisa que, quando é ao vivo, assim, e está apresentando todo, né, o tribunal, o júri, eu gosto muito de assistir. E eu não dei baixa na minha carteira. Eu creio que Deus vai me usar no final dos tempos como advogada. E eu gosto muito de manter a minha mente bem fresca. Então, qualquer tipo de julgamento que está e Deus permite, eu vou dar uma olhada. E por nada, assim, eu falei: mas Johnny Depp, mas tá bom, sentei para assistir alguns flashes desse depoimento, e um que me chamou a atenção a respeito da estrutura da vida desse homem na infância. Irmãos, vou falar uma coisa tão dura para vocês. O estereótipo desse homem, desse ator de Hollywood, ele é agressivo. O estereótipo é a aparência, tá? A aparência dele é agressiva, porque ele tem brinco dos dois lados, ele é todo tatuado, quase que no corpo todo, nas mãos, as mãos são cheias de anéis, assim, sabe? É uma que choca, né? É o oposto, você poderia dizer, o oposto de um seguidor de Cristo, né? Mas também tem na Bíblia um versículo que diz assim: não julgueis pela aparência. E aí eu fui assistir o depoimento da vida dele, e ele contando da sua infância, do quanto ele foi abusado emocionalmente e fisicamente pela mãe. Ele falou: eu nunca conheci uma pessoa tão má na minha vida.
E ele começou a contar os requintes de crueldade. A mãe, muito provavelmente, devia ser psicopata, né, ter transtornos da mente. E ele começou a contar. E ele estava ali em julgamento, porque a sua ex-esposa estava o atacando com relação à violência doméstica e exigindo uma fortuna. E foi para um dos tabloides lá dos Estados Unidos, depois de já ter arrancado uma boa parte de dinheiro dele, e ele falou assim: mas eu penso de todo o meu coração, movido pelo Espírito de Cristo, eu vejo quanto Deus é maravilhoso de não deixar pessoas que buscam injustiçados. E ele então moveu uma ação contra ela com difamação, porque ela estava falando algo que não era verdade. E no decorrer desse processo está muito explícito que a esposa é que tem doença grave de borderline, igual a mãe. Então, as torturas que a mãe fazia com ele, essa esposa começou a fazer dentro do casamento. Mas a princípio ele tinha ficado quieto, mas nasceu um sentimento no coração, tipo assim: olha, eu não posso, eu estou fazendo isso pelos meus filhos. Como os meus filhos vão ter essa ideia a meu respeito se eu não lutar por aquilo que é verdade? Então ele entra nesse processo contra ela, e nesse processo ele para o mundo, irmãos, imagina que humilhação, para o mundo, expondo a vida íntima do casal, da história da vida dele para o mundo. E enquanto eu ouvi essas coisas, Deus começou a ministrar no meu coração a respeito dessa palavra, como foi do José e como foi aqui do versículo de Jeremias, falando a respeito das ofensas. Esse homem, pelo que ele passou com a mãe, ele teria que ter as mesmas características, porque a gente sempre escuta assim: aquilo que eu não recebi, eu não tenho como doar, passar. E na vida desse homem, Deus me deixou muito claro, ele não fala de Deus em momento algum, ele não cita Jesus, mas eu vejo um homem, todas as provas que foram colocadas em xeque-mate, e as ex-mulheres, se não me engano, 4 ou 5 ex-mulheres, falando e destronando aquela imagem que aquela mulher, ex-mulher, estava lançando sobre a vida dele, de um homem mau, de um homem torturador, de um homem que bate em mulheres, de violências domésticas de todos os tipos e violência emocional. E essas falou assim: olha, eu não consigo, as outras mulheres, tirando essa, a ex mais recente, todas elas, que tem uma que ficou casada com ele 12 anos, ele tem 2 filhos dessa esposa, eu não consigo enquadrar o Johnny nessas características, porque ele é o homem mais amoroso, mais cuidadoso, mais precioso que uma mulher pode ter. A gente tinha os nossos conflitos, mas não tinha nada a ver com isso, todas, irmãs. E ele tinha gravado vários áudios. Quem era abusadora dentro da relação era a mulher decepou a metade do dedo dele, essa que estava em julgamento, torturava ele não reagia, irmãos, nos áudios. E assim, foi uma coisa. E aí eu meditando sobre aquilo, eu falei: Deus, que coisa tremenda que o Senhor colocou na minha mão. Porque, irmãos, o que eu quero dizer com essa história para vocês é que não existem tabus ou barreiras para oferecer o amor, dizendo que eu não tive, então eu não tenho como doar. Porque pela lei da consciência, no caso do Johnny Depp, de Romanos 4, fala de uma lei da consciência que Deus colocou no coração do homem, todos os homens. E pela lei da consciência, mesmo tendo passado pelo abuso da mãe, era para ele ser um cara completamente maluco. E todas aquelas acusações terem fundamento quando se contar a história, mas era o oposto. Isso nos mostra que é uma questão de escolha. Porque Deus coloca no coração a lei da consciência do homem, ainda que ele, tanto que faz um julgamento pela consciência do certo e do errado, eu decido não bater na minha esposa. Pela lei da consciência eu decido ser um homem bom, amoroso. Todos os amigos falando do quanto ele era gentil, do quanto ele era acolhedor, sem contar de tantas formas que ele abençoava as pessoas financeiramente. E aí Deus termina a ministração no meu coração dizendo: o céu vai te surpreender. Tem mais gente salva fora das igrejas do que dentro da igreja.
Irmãos, isso é tão sério, isso é tão sério, isso é tão grave, porque todos os princípios bíblicos estão lá. Não julgueis pela aparência. Quando você olha aquele homem, você diz: isso aí é um satanista. Os filmes que ele fez são extremamente satânicos. E Deus conversando comigo a respeito da alma, do sentimento, da pureza do coração, e dizendo: estou julgando pela lei da consciência. Olha e vê. E aí, a gente dentro da igreja, que tem tanto conhecimento de Jesus e da palavra, lutamos contra Deus, aceitamos as ofensas, queremos fazer validadas diante de Deus quando nós apresentamos as nossas razões e falando: mas eu sinto isso, porque fiz isso, porque recebi isso, porque o meu pai... Irmãos, nós seremos julgados com mais rigor. E o Senhor deixou claro para mim, e eu digo para vocês em nome do Senhor Jesus: eu posso sim dar o que não recebi. Eu posso ser sim uma pessoa completamente diferente da estrutura do lar que eu nasci. Porque ainda que eu não tenha consciência absoluta dos princípios bíblicos, Deus colocou em todo ser humano a lei da consciência, e por essa lei eu posso ser salvo. Isso está na Bíblia, em Romanos 4. E eu espero, irmãos, que vocês não tenham mais prazer em se alimentar do banquete, da mesa do diabo, das obras do passado, mas deixe vir à luz as obras de Deus, o seu amor, a sua manifestação, a sua glória nas nossas vidas. Agora mesmo está acontecendo. Cada palavra que sai do púlpito, cada clamor de Deus para as vossas vidas é a glória de Deus sendo derramada sobre vós. Não poderemos chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia, ou dizer: eu não tive forças, porque Ele diz: apodere-se da minha força. O reino de Deus é conquistado à força. Irmãos, orem por isso, resolvam as pendências espirituais, porque o nosso tempo é muito curto. Terceiro remédio: o arrependimento é um ato contínuo. E aí eu dei uma resumida, né? O que é um ato contínuo? É o processo de santificação. Mas não é contínuo toda hora patinando no mesmo pecado. É contínuo porque à medida que eu conheço o meu pecado, eu sou notificada quanto às minhas culpas e as minhas iniquidades, eu as resolvo diante do Senhor com choro, assim como José o fez. Às vezes, no primeiro momento, escondido numa câmara, chorando aos pés do Senhor e pedindo a lavagem pela água. E, na sequência, quando o Senhor vê a condição na frente dos seus ofensores, para demonstrar o poder e a glória de Deus. José foi colocado numa condição em que ele podia exterminar a nação de Israel, negar o alimento para sua própria família. O que ele escolheu pelo poder de Deus? A reconciliação, abrir mão de tudo aquilo. Processo de santificação é igual ao recebimento contínuo de arrependimento de pecados diferentes, não do mesmo pecado. Porque se é o mesmo pecado, então houve um falso arrependimento que leva mais para o inferno do que o pecado declarado. Aqui nós começamos então a continuação, nós fomos até o 3 e nós vamos estudar agora o remédio 4. O quarto remédio contra essa joia do artífice de Satanás é considerar solenemente que se a obra do arrependimento fosse tão fácil como Satanás parece dizer, então certamente não haveria tantos que rugiriam e chorariam com raiva e ruína eterna sobre os horrores e terrores do pecado, consciência por não se arrepender. É interessante, né, irmão? É fácil se arrepender? Muito fácil. Por que o mundo jaz no maligno, então, se é tão simples assim? Por que há mais pecadores do que pessoas salvas em Cristo? Porque Jesus me convenceu através daquele testemunho que tem mais gente salva fora da igreja do que dentro, se é tão fácil assim. Na verdade, dentro da igreja nós temos contato direto com a palavra, conhecemos, já tivemos
um encontro pessoal com Cristo. Eu creio que uns de forma mais intensa, outros menos intensa, mas todos tiveram, senão não chegariam aqui. Se fosse tão simples assim, você acha que o mundo estaria como está, irmãos? Se é tão fácil arrepender-se, por que então os corações dos ímpios se elevam tão alto contra aqueles que se impõem a doutrina do arrependimento? Sobre eles da maneira mais doce e com os argumentos mais fortes escolhidos que as Escrituras oferecem. E porque matam duas coisas ao mesmo tempo. Irmãos, isso aqui é tão sério. Um obreiro de Deus é levantado na vida de uma pessoa, dentro de uma igreja, dentro do seu lar, na sua vizinhança, no seu trabalho. Você, esse obreiro, se levanta para confrontar o pecado. Mas quando você se levanta, o diabo trabalha com a morte. Em que sentido? O nome do pregador fiel e as suas próprias almas com suas palavras e ações malignas. Ou não é assim? Todo mundo adora ser confrontado. Você está pecando, irmão. Arrepende-te. Pedro, que pregou a conversão e o arrependimento, quando se converteu, Jesus disse para ele assim: apacenta as minhas ovelhas. Por que mataram os discípulos de Jesus, irmãos? Porque eles estavam pregando o quê? Arrependimento. Então, é obra fácil de se fazer? Por que nós nos iramos contra os pregadores fiéis e as suas próprias almas, com as nossas palavras e ações malignas? Apenas porque são incitados a se arrepender, o que Satanás lhes diz ser uma coisa tão fácil. É incrível, dentro de casa, quando você vai convencer o seu marido ou seus filhos, imediatamente Satanás se levanta na mente deles. E a guerra. Então, o obreiro fiel tem que estar em jejum e oração para repreender a obra do maligno, para que se concretize a verdade e a vontade de dentro do seu lar. É difícil, irmãos. É uma obra difícil, mas Satanás quer nos convencer que é uma obra fácil. E nós vamos ver o último remédio, que após ele ter nos convencido da delícia do pecado, olha, você pode se desfrutar, desfruta aí quanto você quiser, porque na hora que você quiser, você diz, basta para mim, e eu me arrependo. Nesse momento, quando você chega no fundo do poço, ele vai mudar a estratégia. Quando você vê que você chegou no lugar mais profundo, mais mal cheiroso, que quase seria impossível sair dali, aí ele vai dizer para você, a obra do arrependimento é muito difícil. Você chegou longe demais, você não consegue. É impossível que Jesus te tire. Aí ele inverte a ação. Certamente, se o arrependimento fosse tão fácil, os homens ímpios não ficariam tão enfurecidos quanto essa doutrina fosse, por considerações pressionadas sobre ele. Fica enfurecido ou não? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Quantas experiências dentro da igreja? Como você vai se despedaçar e se debater? Como você vai se arrepender de um arrependimento infrutífero, falso e barato? O que vai dizer? Ai de mim, que eu não derramei o fardo do pecado. Ai de mim, que não lavei as minhas manchas, mas agora estou traspassado com minhas iniquidades. Agora perdi a imensa alegria dos anjos e a presença dos santos homens de Deus. Quinto remédio contra este artífice de Satanás é considerar seriamente que arrepender-se do pecado é uma obra de graça tão grande quanto não pecar. Olha, e eu vou dizer para vocês, na sequência, nós vamos entender que é mais difícil se arrepender do pecado do que não pecar. Por isso que Deus sempre trabalha conosco, não peca. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente peca, vem consequências. Então Deus não quer que nós participemos da consequência do pecado. Sabe por quê? Pecar, você escolhe. Eu escolho pecar, é uma decisão minha, a livre agência, o livre direito de agir, o livre arbítrio. Mas a consequência do pecado não está nas nossas mãos. As consequências do pecado estão em Deus. Então o pecado ele é terrível. Deus fala, não peque.
Porque ao pecar é mais difícil trazê-los para mim do que convencê-los a dar o próximo passo ao pecado. Dá mais trabalho você se arrepender do pecado do que não pecar. Isso é uma coisa que precisa ficar gravada na cabecinha de vocês. No entanto, é melhor ser preservado do pecado do que curado do pecado pelo arrependimento. Vou ler de novo. No entanto, é melhor ser preservado, eu ficar em submissão, em sujeição a Deus, resistindo ao diabo, porque daí ele foge de mim, do que eu deliberadamente, conscientemente, voluntariamente pecar e dizer, depois eu busco arrependimento. Não há garantias, irmãos. Então Deus está falando para nós, creia no que eu estou dizendo, é mais fácil deixar de pecar do que pecar e depois se arrepender. Assim como é melhor para um homem ser preservado da doença do que ser curado da doença. Então, quando Deus nos deu leis de saúde, o que Ele estava dizendo para nós? Estou oferecendo a lei de saúde para vocês não ficarem doentes. Porque a partir do momento que vocês ficarem doentes, é mais difícil curar do que impedir que vocês fiquem doentes. Pela obediência, tudo isso é sanado. Deus ama ou não ama, irmãos? E a consciência de um homem, depois das quedas, ela é enfurecida ou mais entorpecida. Quando a Eva pecou e apresentou a fruta proibida para o Adão, ele ficou melhor ou pior depois do pecado? Qual que foi a atitude do Adão depois que pecou e foi exposto por Deus à sua nudez? Ele falou a verdade ou ele mentiu? Ele mentiu. Endureceu para quem está mentindo, está com o coração endurecido? Então é isso que Deus está falando conosco. Por isso que é mais difícil se arrepender, porque o pecado traz cauterização da mente. O pecado traz endurecimento do coração. Ele simplesmente tira a sensibilidade dos nossos sentidos. O que eu via claramente, espiritualmente, eu deixo de ver claramente, eu deixo de ouvir claramente. Lembra a respeito do discernimento de espíritos? Quem é que está falando, ministrando? Quando eu estou na prática do pecado, os meus sentidos vão se tornando fracos. A minha mente obscurecida, o meu entendimento falho e a minha força zero. Por isso que Deus fala, é melhor você resistir ao diabo se submetendo a Deus do que pecar, porque a tua mente vai ficar entorpecida e enfurecida. Agora, quando uma alma, apesar de tudo isso, se arrependa das suas quedas, essa mostra que é uma obra da graça. Sabe, se arrepender, sabe o favor imerecido lá na cruz? Jesus morreu por você sem você merecer. O arrependimento é igual à graça. Não sou eu que me arrependi. É o Senhor, por ver o meu esforço e a minha mudança de direção em obediência, é que derrama o arrependimento. Graça. Essa mostra que é uma obra de graça tão grande se arrepender do pecado quanto não pecar. O arrependimento, olha que frase chocante. O arrependimento é o vômito da alma. E de todos os purgativos, nenhum é tão difícil e áspero como o vômito. Não é, irmão? Todo mundo que já vomitou, né? Qual é a sensação? É desesperadora, não é desesperador? A sensação, as dores, aquela sensação de que você vai vomitar é uma coisa horrível. E ele compara o Spurgeon, o arrependimento é o vômito da alma. É uma sensação dolorida, irmãos. É uma sensação que causa desconforto. É uma sensação de doença. Só que é super interessante. Eu tenho, faz muito tempo que eu não tenho dor de cabeça, graças a Deus. Mas eu tinha crises de enxaqueca que eram acompanhadas de vômitos. E era assim, eu começava a sentir, enquanto eu estava no processo de liberar aquilo que estava dentro do meu organismo, que não estava me fazendo bem, a minha cabeça parecia que explodir. Quando eu conseguia chegar ao momento, às vezes eu provocava o vômito para agilizar aquela sensação horrível. Após o vômito, era alívio imediato. Parecia
eu vomitei, a minha cabeça parava de doer e a sensação de bem-estar acontecia. Mas olha o processo que difícil, que angustioso, que horrível. O mesmo meio que tende a preservar a alma do pecado, o mesmo meio funciona para que a alma se levante pelo arrependimento quando caiu no pecado. Tudo bem, vocês estão entendendo? Davi, consciente do seu pecado e da graça recebida através do arrependimento dado por Jesus, ele diz, Salmo 26, de 3 a 5, estou constantemente ciente de seu amor infalível. Irmãos, como nós precisamos ter essa consciência que Davi teve. Porque no momento em que Natan chega para falar que ele era aquele homem que tinha roubado a única ovelha, ele não tem o ímpeto ou a ousadia de dizer uma só palavra de justificação ou de desculpas ou arrazoar falsamente diante do Senhor. Ele cai com o rosto em terra e ele diz: pequei contra o meu Senhor, somente contra ti pequei. Quanto nos falta essa constante ciência, essa constante consciência a respeito dos nossos atos e quem nós somos, e de reconhecer o amor infalível. Irmãos, Deus perdoou, porque ele disse para o Natan perguntou para ele: e o que a gente faz com essa pessoa que catou a única ovelhinha? Morte. Ele estava dando sentença para a sua vida. Deus deu essa sentença para a vida dele? Não, Deus não deu. Foi a misericórdia, a graça, o favor imerecido. Nós entendemos que arrependimento é igual à salvação na cruz, é a mesma obra. Olha que amor infalível que o Davi descobriu nesse momento. E ele teve uma pena pelo pecado muito grave, que foi a desorganização, a desestrutura do lar, irmão violentando a irmã, estuprando a irmã, foi uma bagunça, filho tentando tomar o reino dele, né, o reino de Davi, foi uma desestrutura, e Deus disse que isso aconteceria. E mesmo assim, em todos os atos, Davi reconhecia as benignidades do Senhor que o levavam ao arrependimento. Como esse versículo de Romanos 2, versículo 4, as riquezas da benignidade do Senhor são as preciosas obras que nos levam ao verdadeiro arrependimento. Reconhecer, ter ciência. A lei da consciência é a sequência desse aí, Romanos 2, falei 4, né? Não passa tempo com mentirosos. Irmãos, verifica isso. Se eu estou lutando pelo arrependimento, aonde estão os meus desejos? Aonde a minha carne quer me levar? Eu tenho sentido vontade de estar em festas do mundo. Eu tenho vontade de me assentar na mesa dos escarnecedores. Eu saio com hipócritas, e o que tem de hipócrita, a maioria deles está dentro da igreja. Odeio as reuniões dos que praticam o mal e me recuso a me reunir com os que não temem ao Senhor. Esse é o sentimento do seu coração, porque se esse não for, você não chega. Lembra, essa é a conversão. Porque ele começou a agir desta forma, então ele recebeu o arrependimento. São esses sentimentos que tem que estar no meu coração para que eu receba de Deus, no caso Jesus, não Deus, o verdadeiro arrependimento. Assim, pelo menos a mulher, a mulher que muito amou, chorou muito. Olha só, a mulher que se colocou aos pés de Jesus, lembra dessa mulher? O que ela fez? Chorou muito. Entende a relação do verdadeiro arrependimento com o choro? É muito, irmão. Se não tem, você não chegou ao nível do arrependimento que Deus espera que você tenha consciência, de limpeza de mente para receber o verdadeiro arrependimento. Chorou muito, porque muito lhe foi perdoado. Está sempre relacionando uma coisa com outra. Assim diz Oséias: venham, voltemos ao Senhor,
Ele nos despedaçou. O que tem a ver isso aqui? Lembra que a gente falou que Deus ia revelar as nossas fraldas, a impureza que sai de dentro de nós, ia esfregar na nossa cara? Isso é o que Oséias está dizendo: despedaçar, humilhar, quebrar o vaso que você um dia achou que era de honra, estava convencido pelo diabo que todas as ações são legítimas, que o modo de você operar tem fundamento, apresentando falsas razões diante de Deus. Oséias diz: olha, Deus vai fazer isso, já começou, irmãos. Deus já está desmascarando. Mas por quê? Porque Ele quer salvar, porque Ele quer derramar sobre a igreja o seu arrependimento legítimo. E aí Oséias fala assim: olha, Ele nos despedaçou verdadeiramente. Aceita isso como um amor infalível, assim como Davi disse. Agora Ele nos sarará. Quem tem o poder de despedaçar e sarar? Somente, irmãos. Ele nos despedaçou e agora Ele nos sarará. Ele nos feriu e agora Ele atará as nossas feridas. Em pouco tempo Ele nos restaurará, para que possamos viver em Sua presença. Olha que precioso! Em pouco tempo. Lembra que a gente leu em Apocalipse 2 que Deus ia dar um tempo para a igreja, amor de Cristo, se arrepender? Lembra disso? E aqui o Senhor, através de Oséias, está dizendo: eu confirmo que há um tempo que eu estou dando, esse tempo individual, mas Ele está dizendo assim: tem pouco tempo. É para aqueles que estão interessados, para aqueles que querem se converter, para aqueles que estão aceitando o processo de humilhação, porque a misericórdia derramada com muito amor não estava produzindo em nós os frutos necessários. Então Ele falou: vou continuar derramando misericórdia, mas de um modo mais severo. Mas é misericórdia, é despedaçar, é expor as nossas impurezas, porém com um único objetivo, porque Ele sabe os planos que Ele tem, que são planos de bem e não mal. E Ele diz: é pouco tempo. Em pouco tempo Ele nos restaurará, para que possamos viver na Sua presença. Quem? Todos? É para todos? É para aqueles que querem. É para aqueles que, através dos seus atos e da sua postura diante das coisas que estão sendo expostas, mostrarem a Ele o desejo de um verdadeiro arrependimento. O remédio 6 é considerar seriamente que aquele que agora tenta, Satanás, a pecar dizendo que o arrependimento é fácil e em pouco tempo irá acusar e gerar desespero na tua alma, apresentará o arrependimento como o trabalho mais difícil e duro do mundo, e que por isso Ele colocará os seus pecados em ordem diante de você, porque Ele é o acusador, e os fará dizer: não tem jeito para mim. Ele trabalha falando que é fácil, pode, acontece, depois você se arrepende, você é jovem, você tem que viver a sua vida. Ah, você já é velho, não tem jeito para você, olha o que você fez durante a sua vida inteira, eu sou assim mesmo, não tem jeito. Mentiras do diabo, para que você não chegue ao verdadeiro arrependimento e possa desfrutar da graça poderosa da cruz de Cristo. Agora, ao contrário de dizer que é fácil se arrepender, Satanás ajudará a trabalhar a alma para olhar para cima e ver Deus irado, e para que ele olhe para dentro e veja a consciência acusando e condenando, e olhar para baixo e ver a boca da sepultura aberta para receber a alma impenitente. E tudo isso para tornar a obra do arrependimento impossível para a alma. Agora, diz Satanás, considere um pouco seus inúmeros pecados e a grandeza dos seus pecados, a imundície dos seus pecados, a hediondez dos seus pecados, as circunstâncias dos seus pecados. E você verá facilmente que aqueles pecados que você pensava serem apenas uns ciscos, olha que interessante, eles são na verdade montanhas. E não é agora em vão arrepender-se deles? Certamente, diz Satanás, se você buscar arrependimento e graça com lágrimas, olha, ele fala que é impossível. E depois ele fala assim, se você
insistir em buscar, busque como Esaú, você encontrará. Mas espera aí, a palavra de Deus diz que Esaú, ainda que com lágrimas, não achou o favor de Deus. Então, olha, entende como há falso arrependimento declarado na Bíblia através da vida de Esaú. Por que Esaú ainda que chorou? Pastor, você falou que a gente tem que chorar. Esaú, a palavra de Deus fala que Esaú com lágrimas buscou o arrependimento, porque era a intenção do coração. Então, não basta simplesmente eu chorar. Com qual intenção eu estou fazendo isso? Sabe qual que era a intenção do Esaú? Caiu a ficha que ele vendeu a primogenitura e por causa disso ele estava em situação difícil financeira. Ele tinha um bezerro de ouro dentro do coração, um demônio de ouro, assim como Judas. A intenção era obter aquelas regalias da primogenitura, não era a ofensa contra Deus, de algo que era definido por Deus para o primeiro da família. Por que Satanás não encontrou o verdadeiro arrependimento? Será que Deus é mau e não quis dar a Satanás o verdadeiro arrependimento? Ou quando ele sonda o coração de Satanás, ele não acha legitimidade nas suas falas, nos seus sentimentos? Irmãos, isso é tão sério. Por isso que muitos não chegam ao verdadeiro arrependimento, porque a intenção é falsa. Porque o arrependimento tem que estar ligado a uma só coisa, faz um só link: a ofensa a um Deus poderoso e grandioso. Eu ofendi, e esse é o motivo do meu choro, esse é o motivo do meu dilúvio de lágrimas, esse é o motivo da minha consciência, do meu temor. Não é as coisas que eu perdi. Se eu cheguei estou nisso tudo porque olha o que eu fiz, não é esse o motivo. A intenção é: você ofendeu um Deus grandioso e poderoso. Por isso esses homens não puderam alcançar o perdão de Deus, porque a legitimidade dos seus sentimentos eram falsos. Eles não estavam preocupados com ofensa contra Deus. Davi, foi a primeira coisa que ele disse: pequei contra ti pequei. Ele não ficou pensando: nossa, eu matei Urias, nossa, isso, nossa, aquilo, nossa, não. É a ofensa, a dor é da ofensa contra um Deus grandioso. É esse o sentimento que tem que estar no meu coração. Não é com os meus pecados, se eu agir na prostituição, na bebedeira, o que as pessoas vão pensar de mim? Olha, eu manchei minha reputação. Não é esse, por isso eu choro, porque a minha reputação foi manchada. Não! Você manchou e você feriu a um Deus altíssimo pelo amor demonstrado na cruz através do seu Filho. Essa é a intenção que tem que estar no coração. Eu ofendi a Deus. O meu choro é por esse motivo, independente dos meus atos, sejam eles quais forem. Sua areia atravessou a ampulheta até o fim. Seu sol se pôs, a porta da misericórdia foi fechada, o cetro de ouro foi retirado, e agora você que desprezou a misericórdia será destruído para sempre pela justiça. Para um miserável como você, isso tudo pensamento de Satanás, dardos inflamados sendo lançados na sua mente. Para um miserável como você, tentar o arrependimento é tentar o impossível. Oh, que maravilha, que palavra-chave para nós, hein? Satanás falou que isso é impossível? Qual é o Deus que você serve? É o Deus do impossível? Glória a Deus. Mas você crê nisso? Porque quantos de nós falamos no Deus do impossível quando as circunstâncias se apresentam diante de mim, diante da minha casa? Aí não é tão fácil dizer que Ele é o Deus do impossível. Quando a gente sondar as nossas ações, estamos nós lá tentando resolver os nossos problemas através das nossas atitudes, da força do nosso ser. E Ezequiel diz assim: não por força, não por poder, por autoridade que você tenha dentro do teu trabalho, dentro da tua casa ou dentro da igreja. Quantas vezes Deus disse isso para mim e foi difícil entender. Laura, não é o quanto você doa no púlpito que vai fazer essas pessoas acordarem. Não é o poder da autoridade que eu te dei, mas é a santidade na tua vida é que lança poder. Não é pela força de você querer fazer-nos entender do pecado. Tem que orar, tem que jejuar,
tem que pedir para Deus, Senhor, abre a mente da igreja, Amor de Cristo, assim como o Senhor abriu a mente de Lídia para compreender as coisas espirituais que o Paulo dizia. São atos sobrenaturais, não é na força, marido querendo convencer a mulher, mulher querendo convencer o seu marido, pais querendo convencer os vossos filhos, filhos querendo convencer os vossos pais, irmãos querendo convencer irmãos. A palavra de Deus também diz que quem convence é quem mesmo? É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso é obra sobrenatural. É impossível para você que em toda a sua vida não conseguiu vencer um único pecado. Irmãos, como ele nos ataca. Como você precisa saber quem é você em Cristo e o poder do Deus que você serve. Dominar um número tão grande de pecados que são tão próximos, tão caros para você, tão adulados, tão protegidos, tão necessários e tão proveitosos para você, que eles se deitaram e se alojaram com você por tanto tempo, que são velhos conhecidos e companheiros teus. Aquele que agora vos tenta a pecar, sugerindo-vos a facilidade do arrependimento, acabará por vos desesperar e apresentar-vos o arrependimento como a ação mais difícil do mundo. Ele faz isso quando você chega no fundo do poço. E uma ação muito acima do homem, ele dizendo, e é uma ação muito acima do homem, como o céu está acima do inferno, como a luz está acima das trevas. Oh, se você fosse sábio para romper com seus pecados pelo arrependimento oportuno. Como eu posso ser sábio, irmãos? Que é o arrependimento oportuno? É aquele que está no tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Não é isso que fala em Eclesiastes? Deus não nos está dando um tempo de arrependimento, de revermos os nossos conceitos, de pedir a obra sobrenatural. Senhor, me deixe ver como o Senhor me vê. Eu não quero falar para o Senhor o que eu penso a meu respeito, mas eu quero saber como o Senhor me vê. E eu não quero debater com o Senhor, como o Senhor disser que eu sou assim, eu sou assado, mas eu quero ter um coração, uma ciência, uma sensibilidade, que a gente estudou no sábado passado, a sensibilidade para o pecado. Satanás tem endurecido as nossas almas, não somos sensíveis. Sabe, as várias coisas que acontecem no mundo, os jornais são grandes responsáveis por nos tirar a sensibilidade. As notícias dos assassinatos, de tantas formas, irmãos, é tão chocante, é tão agressivo, e o modo que a gente vai ouvindo é como um médico. Quando ele começa a medicina e ele vai começar a ver partes do corpo humano, ou um corpo lá exposto para estudá-lo, aquilo é um impacto muito grande. E a partir do momento que você vai vendo essas coisas, aquilo vai se tornando normal. O teu inconsciente até sabe que não é normal, mas se ouve tanto, e o mundo já se mariga, é isso mesmo. É exatamente assim que o diabo faz conosco com relação ao pecado. Peca uma, peca duas, peca três, isso passa a ser normal. A gente não tem noção do prejuízo espiritual que isso está nos causando. Esse é o arrependimento oportuno, esse é o tempo do Senhor nas nossas vidas. É um tempo que Ele está nos dando para investigarmos nós a nós mesmos, impossível. Mas nós com Jesus, deixando Ele nos apontar as falhas de caráter, isso traz o verdadeiro arrependimento. Arrependimento é um trabalho que deve ser feito no tempo ou completamente desfeito para sempre. Se só Deus pode conceder o verdadeiro arrependimento, não brinque com algo que Deus não te deve de forma alguma. Deus deve isso para nós. O que Ele fala? Jesus morreu e tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todos os nossos pecados. E Ele também diz em Hebreus que não há remissão de pecados por pecados voluntários, irmãos. O que tinha para ser feito foi feito na cruz. Toma posse daquilo e não peques mais. Ele não nos deve. E por que faz? Misericórdia. E às vezes reclamamos
da misericórdia oferecida com severidade. Clamamos de Deus, murmuramos, questionamos, afrontamos. Pois diz a Moisés, Deus falando com Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer. Isso é uma obra somente do Deus Altíssimo, e ela está na vontade soberana de Deus. De quem que ele vai se compadecer? Está escrito aí, de quem me compadecer. E de quem esse Deus se compadece? Daqueles que são verdadeiros, daqueles que clamam em verdade, de que choram e mostram o seu desejo de arrependimento pelas suas ações, e não pelas suas justificativas. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende de quem quer. Ou seja, entenderam? É bem claro, Deus falando com Moisés, é muito claro, não depende de você querer. Você pode ir lá lutar para conquistar. E cuidado com a intenção. A intenção é a chave do recebimento ou do fechamento da porta da graça. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Romanos 9, 15 e 16. O Spurgeon fala o seguinte, o pastor colocou isso aí acho que foi no sábado da igreja, porque no sábado passado eu ministrei assim, agora eu não tinha tido acesso a essa informação do Spurgeon, mas Deus falou no meu coração, e você pode perceber que é o mesmo Espírito. Deus falou assim: estou mudando a forma de exercer, está lá gravado, a misericórdia com a igreja, amor de Cristo. A misericórdia baseada no amor sem dor não funciona para vocês, porque o coração é duro. São quase 11 anos trabalhando com os mesmos pecados. 11 anos. Deus tem paciência e longanimidade conosco, irmãos. Tem tido muito. É um amor infalível. É grandioso, é maravilhoso. É uma graça exposta que está sendo derramada abundantemente, mas a gente não faz uso. E agora ele estaria mudando dessa misericórdia para uma misericórdia severa. E o Spurgeon colocou de uma forma muito interessante. Ele colocou assim: a misericórdia do Senhor muitas vezes chega à porta dos nossos corações no cavalo preto da aflição. Jesus usa toda a gama de nossas experiências para nos desmamar da terra e nos atrair para o céu. Nós estamos apegados a essa terra, às coisas dessa terra, a pessoas dessa terra. Quanta idolatria há por pessoas. Lembra que, eu não lembro qual foi o estudo, se foi parte 1, 2 ou 3, que a gente estudou a primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, versículo 6, temer a quem? A Deus. Mas a igreja teme a quem? A homens. Eu tenho medo de falar com meu marido, eu tenho medo de falar com a pastora, eu tenho medo. Mas quem é o perfeito amor que lança fora todo medo? É Jesus. E quando há essa idolatria, porque nós estamos mamando na terra através de homens, através de coisas, através de desejos, de expectativas. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo: eu não quero que Jesus volte agora, eu não quero que eu quero me casar, eu não quero que eu quero ser mãe, eu não quero que Jesus volte agora, porque eu entrei na faculdade e quero conquistar coisas, eu quero ter o desejo de ter o meu dinheiro, de ganhar, de ter bens. Irmãos, isso é sentimentos do diabo no teu coração. E aí Deus precisa vir com um cavalo preto de aflições para ver se te desperta e te desmama dos valores terrenos. Essa é a condição da nossa igreja. De forma que nos possa atrair para onde? Para o céu, irmãos. Deus está trabalhando conosco, está tentando nos atrair. Ele quer a gente aonde? Apocalipse 2, 22. Eis que porém numa cama. Aqui a sequência, o versículo 21 fala sobre arrependimento. Então, eu vou dar tempo para que vocês se arrependam. Lá em Tiatira, o final do versículo 21 diz: e vocês não
se arrepender. Então, para nós, a aplicação é assim: Deus está nos dando tempo, certo? E se nós não nos arrependermos, e a principal situação da igreja é ofensas, ele diz assim: eis que a porei numa cama. Lembra o que o Spurgeon falou? O que ele falou? Que a conversão pode vir através de um cavalo preto da aflição. E ele também disse, isso é a palavra dele, ele diz assim: é melhor uma cama, uma enfermidade, uma doença, do que uma pregação. O que o Senhor faz 4 sábados que está trabalhando conosco? Reajam! Entendam o que está acontecendo no mundo espiritual. Eu lhes dei poder, nós vamos ver Jesus falando. E se nós não reagirmos, porque está disponível para nós, a solução ainda será a misericórdia. Mas olha de que forma, precisa chegar nisso, irmãos. Precisa chegar na doença. Lembra que ele falou: é melhor você não pecar do que pecar, porque é mais difícil, é mais fácil você não pecar. Olha só, é mais fácil você não pecar do que você pecar e eu trazer o seu arrependimento. É melhor vocês não terem doenças do que eu tenha que curá-los da doença. Mas olha o que Apocalipse 2:22 está dizendo: se o tempo que eu der não for suficiente, o que Deus vai fazer, irmãos? E se vocês acham que isso aqui ainda é pouco, ou é muito, nossa, não quero ir para a cama, nossa, não quero ficar enfermo. E sobre os que adulteram com ela, lembra? O tolerar de Isabel. E nós já estudamos o que é tolerar de Isabel de muitas formas. Virá grande tribulação. E se não se arrependerem das suas obras, como que Deus avalia? Pelo que eu falo, pelo que eu faço. E para receber o arrependimento, pelo que eu falo, pelo choro fingido que eu derramo, ou pelas minhas obras. Apocalipse 2:23, sequência. Olha a sequência. Não é suficiente a cama? O que ele vai fazer? Vai ferir do que, irmãos? O que? Irmãos, é grave. Isso está na palavra, eu não posso descartar. Tem Apocalipse, o livro das revelações. Tudo que aconteceu. Pastor, a igreja de Tiatira, 538 a 1517. Ufa! Não cabe a mim. Tudo que aconteceu, volta a acontecer. Não há nada novo debaixo do sol. E se Deus está falando, é melhor eu acreditar e me submeter? É melhor eu resistir ao diabo? E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins, as entranhas e os pensamentos. Pensamento é intenção. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ou seja, o que Deus está dando para mim e para você, eu posso reclamar, porque o que Ele me dá? Segundo o que eu faço. Sabe a lei da semeadura que está escrito nos evangelhos? Aquilo que você planta é aquilo que você colhe, irmão. Aí fica doente, quebra isso ou quebra aquilo. Por que, Deus? Foi você que plantou. Está doente de cama, a culpa é de Deus. Não. É lei da semeadura. Plantou, colheu. Entende? E o coração do homem é tão mau, isso acontece nas pragas, que depois de estar sendo derramado aquele monte de praga lá de Apocalipse 16, diz que os homens não se converteram e blasfemaram contra Deus. Será que existe entre nós pessoas que vão chegar nessas condições e vão blasfemar ainda, achando que a culpa é de Deus? E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. E ao que vencer Jezabel, e ao que vencer as potestades, os principados, os dominadores desse mundo tenebroso, no nome de Jesus, e guardar até o fim. Existe determinação de até quando. Cansei.
as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. E olha que interessante, ele diz, eu lhes darei poder sobre as nações. E olha o que Jesus fala em Mateus 10:1. Ele está nos chamando nesse momento, irmãos, é um chamado. Olha, isso aqui é uma coisa tão interessante. Na quinta-feira, vindo para o ministério dos pregadores, tinha um grupo de meninos, de homens, ali na frente da nossa igreja, que estavam ali conversando como sempre fazem. Mas me bateu uma tristeza tão grande, o pessoal estava estacionando o carro e eu estava sentada dentro do carro. E eu olhei e eu pensei, Senhor, são os mesmos, desde que começou a igreja. E aquilo foi me enchendo, eu falei, o Senhor não tem acrescentado entre nós ninguém. Que povo difícil, que tristeza, que angústia. Será que isso tudo não é uma loucura da minha cabeça? Essa labuta toda? Será que eu estou em desvaneio? Eu estava orando em voz alta do lado do meu marido. Será que eu estou ficando louca? Será que não é nada disso? Afinal de contas, as outras igrejas estão sempre acrescentando e acrescentando, e grandes multidões. A gente não sai do lugar. E aí veio a palavra do Senhor. Saí, bati a porta do carro com tristeza e vim andando. E Deus falou assim. Aí eu falei para o Senhor, somos uns 50 entre crianças e adultos. E Deus falou assim para mim, quantos eu dei para Jesus para que fosse suficiente para que o Evangelho chegasse até hoje aqui? Quantos, irmãos? 12. Continua. E aí um versículo que eu sempre recebo da Simone. Qual que é, Simone? Do Josué. Que tu farás com que esse povo receba a terra prometida, que o Senhor tem nos prometido. Tu farás com que esse povo herde. Irmãos, qual é o propósito da igreja mesmo? 144 anos. São todos que estão chamados para essa obra. A obra da lapidação, ela é bem intensa. Ela é bem dolorosa. Os 12 estavam sendo preparados com o mesmo propósito. Os 12. Um se perdeu, porque tinha um demônio de ouro. Aí eu pergunto, são 144 mil. São todos esses? Não, mas Deus está chamando. E o que sair daqui será suficiente para declaração, proclamação do Evangelho eterno, as 3 mensagens evangélicas, a principal delas, a terceira, para você não aceitar, não adorar, não adore a imagem da besta. Não adorar a besta é a sua imagem. Não aceite na testa ou na mão. A testa, quem aceita o sinal da besta na testa é porque não aceitou o entendimento. Na mão é porque preferiu trabalhar. A questão do sábado, não trabalhe no dia que Deus colocou como adoração. E aqueles que vão ter consciência, mas não vão se submeter à consciência, mas vão trabalhar, a marca vem na mão. Entende, irmãos? É muito. Eu fiquei tão maravilhada, enchida e cheia de energia. Verdade. Jesus precisou só de 12. E o Evangelho foi espalhado no mundo. Chegou aqui, hoje, 2000 anos depois da vinda de Cristo até nós, por causa de 12, entre aspas, né? Porque depois foi substituído Judas, né? E Deus alegou, filha, persevera. Não se entristece, não deixe o diabo ficar falando na sua cabeça. Hoje eu vos estou chamando, assim como eu chamei os 12 discípulos, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Qual o específico que nós estamos estudando? Um principado chamado Jezabel. O domínio que esse espírito, várias atuações, como ele faz, a gente viu muito isso. Por que aceitar isso? Por que deixar esse espírito imundo dominar a mente de vocês? Eu vos estou chamando, esse estudo vem para dizer, eu amo vocês, eu estou chamando vocês. Saiam desse largo de chofre, desse lamaçal que vocês estão. Reajam. Em meu nome, expulse. Pense que no que está pensando.
porque Ele quer usar a nossa vida para curar as enfermidades e todo o mal. O mundo já no maligno. Os 144 mil farão uma obra tremenda. Mas antes que façamos, precisamos ser curados, precisamos ser libertos e precisamos aprender a lidar com as potestades do mal, os principados, os dominadores desse mundo. Tomamos invertidas de um modo muito fácil. Somos muito desapercebidos das estratégias e elas são sempre as mesmas. Apocalipse 19:7 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Você já reparou? E já a sua esposa se aprontou. Quem se apronta? A igreja, ela mesma. A própria noiva se apronta. Mas quem dá os adornos para essa noiva? Quem dá o vestido, as vestes brancas? Quem dá as joias, que não são joias físicas, mas são os dons espirituais, né? Toda a obra que você fez, toda a transformação do caráter. Quem habitou com você foi o noivo. E ela se aprontou. É isso que Deus está falando conosco. Já é vinda as bodas do Cordeiro. E eu quero que a minha noiva esteja pronta. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o que significa isso? A roupa da noiva, pura e resplandecente. O que é isso? O linho fino. São as justiças dos santos, mas Deus não está nos vendo como justificados. Ele está nos chamando ao arrependimento para que sejamos justificados. E quando Ele olhar para nós, nós estamos prontos, cheios da justiça de Deus. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Lembra que tem as bodas de Deus? Quem lembra o que é as bodas de Deus? Lembra que Deus vai chamar os corvos, todos os pássaros para comer os cadáveres dos ímpios naquele dia? Isso é a boda de Deus. Mas o que é a boda do Cordeiro? É o seu casamento, irmãos, naquele dia, na volta de Cristo. É a confirmação de que você tomou o reino de Deus à força, que você exerceu o poder que foi te dado no nome de Jesus, que você não aceitou as investidas de Jezabel, desse espírito imundo e maligno. Até o fim você guardou as verdades, você não se deixou contaminar pelas doutrinas de Satanás, como fala em Tiatira. Isso é o que Deus espera de mim e de você. Essas são as verdadeiras palavras de Deus, amém? Amém. Irmãos, nós vamos ficar de pé e nós vamos adorar a Deus com uma música que Ele colocou, um louvor que Ele colocou no meu coração, que fala sobre a noiva do Cordeiro. É um cântico profético. Ele fala a questão do tempo. Eu aceito, Senhor, o teu tempo. Todo teu é o meu tempo. O quanto isso é poderoso. Reconhecer os atos de benignidade, Senhor, o quanto que eu lutei, o quanto que o Senhor já fez, porque se eu cheguei até aqui, porque muito o Senhor já lutou na minha vida. Quantos que estão aqui que saíram de feitiçarias, de lugares de macumba, de satanismo, ou outros que estavam perdidos em lugares horríveis. Quanto que o Senhor já fez? E você vai declarar que você vai ser essa noiva. Canta profeticamente, isso tem poder. Mas tem poder quando você crê. É igual pegar a palavra e abrir no Salmo 91. Nós estamos passando aí por um momento de pragas de dengue, né? Tem como a gente fugir desse mosquito, irmãos? Quem teve dengue, viu o mosquito de distância, eu vi quando ele me picou? Ou você nem sabe onde isso aconteceu? Quanto nós precisamos da proteção de Deus. E lá diz: praga nenhuma chegará à minha tenda. Mas se você declarar isso sem confiar, não tem poder. É a intenção do seu coração que faz com que a mão de Deus se mova em seu favor. Então, quando nós adorarmos através desse louvor, declara com intenção verdadeira no seu coração. Fala que você crê. E se você não estiver crendo porque está sendo
vida e me faz chegar ao lugar que o Senhor tem determinado para mim. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?